Meu nome é Melissa e tenho 28 anos. Sempre achei que tinha uma família unida, até meu irmão Trevor enriquecer. Enquanto eu lutava para sobreviver como professora, ele vivia no luxo. No domingo passado, fui à casa dos meus pais sem avisar e ouvi algo que abalou meu mundo. A conversa em voz baixa entre meus pais e Trevor revelou uma traição tão profunda que ainda não consigo acreditar. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para participar da minha jornada de cura. Crescendo em nosso bairro suburbano de classe média em Portland, Trevor e eu compartilhamos uma infância americana típica. Nossa casa não era chique, mas era confortável, com seus 4 quartos, quintal cercado e o bordo onde papai construiu uma casa na árvore para nós. Trevor, 4 anos mais velho que eu, era meu melhor amigo nato. Apesar da diferença de idade, dividimos o mesmo quarto até eu completar 10 anos, quando minha mãe finalmente transformou o escritório em casa no meu próprio espaço. Aqueles primeiros anos criaram um vínculo que eu pensava que duraria para sempre. Nossos pais, Eleanor e Richard, trabalhavam muito duro. Papai gerenciava uma agência bancária local, trabalhando longas horas, especialmente no final do mês. Mamãe dava aulas de piano na nossa sala de estar para as crianças da vizinhança depois do seu trabalho administrativo de meio período. Eles não eram ricos, mas garantiam que nunca ficássemos sem o necessário. A maior ênfase deles sempre foi a educação. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, papai nos lembrava constantemente durante o jantar. Desde cedo, Trevor demonstrou brilhantismo acadêmico. Ele trazia boletins perfeitos para casa, venceu o concurso de soletração 3 anos consecutivos e sempre foi selecionado para programas de superdotados. Ainda me lembro do brilho de orgulho no rosto da minha mãe quando seu projeto de ciências ganhou o primeiro lugar na feira estadual. Meu pai se gabava das conquistas de Trevor para quem quisesse ouvir nos churrascos da vizinhança. Eu era diferente. Embora mantivesse notas razoáveis, meus talentos estavam em outro lugar. Eu conseguia desenhar retratos que capturavam personalidades, escrever histórias que faziam meus professores de inglês chorarem e me conectar com as pessoas de uma forma que Trevor não conseguia. Era o que os vizinhos chamavam quando precisavam de alguém para conversar com seus filhos adolescentes problemáticos ou para ajudar com produções teatrais comunitárias. Mas, de alguma forma, essas habilidades nunca receberam a mesma aprovação dos meus pais. Melissa, por que você não se concentra mais em matemática como seu irmão? Minha mãe perguntava quando eu tirava notas B em vez de essas aulas de arte são boas para se divertir, mas não vão te levar para uma boa faculdade, meu pai comentava quando eu demonstrava entusiasmo pelas minhas disciplinas eletivas. Esforcei-me mais nas disciplinas acadêmicas, ingressando em um clube de debate e fazendo aulas de AP, na esperança de ver o mesmo orgulho parental direcionado a mim. Quando Trevor se formou no ensino médio como orador da turma, a parede da nossa sala de estar se tornou um santuário para sua conquista. Sua admissão na Universidade Cornell com uma bolsa parcial foi comemorada com uma festa que incluiu familiares vindos de 3 estados. Esse é o meu garoto, disse o pai durante seu brinde emocionado. Vai para a Ivy League. 2 anos depois, minha admissão na Oregon State para estudar educação foi acompanhada de um jantar em família no Olive Garden. É prático, disse minha mãe, no que suponho ter sido um elogio. Ensinar é uma profissão estável, acrescentou meu pai. O contraste me incomodava, mas eu realmente queria me tornar professora. Trabalhar com crianças me deu um propósito. Trevor se formou com honras em ciência da computação e conseguiu seu primeiro emprego em uma startup de tecnologia que demonstrava potencial. A empresa desenvolveu um software inovador de processamento de pagamentos que grandes varejistas começaram a adotar. Enquanto isso, concluí minha formação acadêmica e consegui uma vaga como professor do 3º ano na escola primária Pinewood, a apenas 20 minutos da casa dos meus pais. Meu primeiro ano lecionando foi um pesadelo financeiro. Meu salário inicial mal cobria o aluguel do meu minúsculo apartamento, as parcelas do empréstimo estudantil e as despesas básicas de vida. Eu comia macarrão instantâneo com mais frequência do que gostaria de admitir e arranjava aulas particulares nos fins de semana só para comprar o material escolar. Enquanto isso, a empresa de Trevor estava decolando. Opções de ações que inicialmente pareciam um bônus peculiar em vez de um salário mais alto, de repente se tornaram valiosas à medida que gigantes da tecnologia começaram a cortejar a startup. Reuniões familiares se transformavam em vitrines do sucesso de Trevor.
Os jantares de domingo traziam atualizações sobre sua última promoção, a expansão da empresa ou menções a pessoas importantes que ele conhecera. Trevor almoçou com um investidor de risco de São Francisco na semana passada, anunciava minha mãe enquanto passava batatas. Eles estão considerando outra rodada de financiamento. Compartilhei histórias sobre as conquistas dos meus alunos, como Lily finalmente entendeu a multiplicação ou como Jaden superou sua ansiedade de leitura, mas essas histórias nunca atraíam a mesma atenção. Os olhos ficavam vidrados, seguidos por rápidas mudanças de assunto, voltando ao mundo de Trevor. Apesar da dinâmica instável, senti uma felicidade genuína pelo meu irmão. Trevor se esforçou e mereceu seu sucesso. Ele manteve os pés no chão, sempre perguntando sobre minha sala de aula e lembrando os nomes dos meus alunos. Quando ele começou a trazer presentes caros para nossos pais, uma máquina de café de última geração em um Natal, uma escapada surpresa de fim de semana para comemorar o aniversário deles, não senti ressentimento, apenas uma pontada de inadequação ao colocar meus presentes feitos em casa ao lado de suas caixas embrulhadas. Você não devia, Trevor, exclamava minha mãe enquanto desembrulhava os presentes, com os olhos brilhando de gratidão. Meus cachecóis tricotados à mão e minhas fotos emolduradas da sala de aula recebiam agradecimentos educados, mas nunca o mesmo entusiasmo. Eu dizia a mim mesma que era natural que os pais se impressionassem com presentes caros, tentando ignorar o nó que crescia no meu estômago a cada vez. O primeiro momento verdadeiramente desconfortável aconteceu durante um churrasco no dia do trabalho, 5 anos depois de nos formarmos. O tio Frank perguntou sobre nossas trajetórias profissionais, e papai imediatamente começou a contar detalhadamente a ascensão de Trevor em sua empresa. Ele será diretor de tecnologia antes dos 35, previu papai, orgulhoso. Quando o tio Frank se virou para perguntar sobre minhas aulas, minha mãe rapidamente interrompeu: a Melissa está ótima, mas deixe-me contar sobre o novo apartamento do Trevor no centro da cidade. Naquela noite, dirigindo para casa, finalmente admiti para mim mesma que algo havia mudado fundamentalmente em nossa família. O dinheiro havia criado um desequilíbrio que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Nos 5 anos seguintes, a diferença financeira entre Trevor e eu se alargou. Sua startup foi adquirida por uma gigante da tecnologia por milhões, enriquecendo meu irmão quase da noite para o dia. Aos 32 anos, Trevor se mudou para um apartamento de luxo no centro da cidade, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte. Seus móveis vinham de showrooms de designers, e sua cozinha tinha eletrodomésticos que eu só tinha visto em revistas. O Tesla preto estacionado em sua vaga reservada custava mais do que eu ganharia em 4 anos de ensino. Enquanto isso, eu dividia um modesto apartamento de 2 quartos com minha amiga da faculdade, Jasmine, em um bairro decente, mas sem graça. Meu Honda de 7 anos tinha ar-condicionado confiável e um consumo de combustível razoável, seus melhores recursos. Meus móveis eram uma mistura de IKEA, achados de brechós e roupas usadas de parentes que estavam reformando suas casas. Meus empréstimos estudantis pairavam sobre mim como uma nuvem negra. Eu devia $70.000 e pagava $500 mensais, o que significava que quase um quarto do meu salário líquido ia direto para empréstimos. Disseram-me que meus pais tinham economizado para os estudos de nós dois, mas, de alguma forma, esses fundos nunca se materializaram para mim. Quando perguntei sobre isso no meu primeiro ano, meu pai mencionou vagamente as quedas do mercado e mudou de assunto. Apesar das dificuldades financeiras, eu adorava ensinar. Ver o rosto de uma criança se iluminar com a compreensão fez com que os sacrifícios financeiros valessem a pena. Minha sala de aula se tornou meu refúgio, decorada com posteres educativos coloridos comprados com meu próprio dinheiro e trabalhos artísticos de alunos que significavam mais para mim do que qualquer pintura cara. Trevor ocasionalmente oferecia ajuda financeira. Deixe-me pagar esses empréstimos estudantis, Mel, sugeriu ele durante uma visita ao meu apartamento. Não seria nada para mim e tudo para o seu orçamento mensal. Sua generosidade era genuína, mas recusei. Talvez fosse orgulho tolo, mas eu precisava me sustentar. Obrigado, mas eu vou conseguir, eu disse a ele. Eu fiz essas escolhas e vou lidar com as consequências. O que me doeu mais do que a minha situação financeira foi ver o estilo de vida dos meus pais melhorar graças à generosidade do Trevor. Eles começaram a fazer cruzeiros de luxo para o Alasca e o Mediterrâneo. Meu pai se aposentou 2 anos antes do planejado porque Trevor queria retribuir todos os sacrifícios. Minha mãe fez a reforma da cozinha que ela tanto falava há 20 anos.
Você deveria se juntar a nós na Grécia no próximo verão, disse minha mãe durante uma ligação no domingo. O Trevor vai alugar uma casa por 2 semanas. O convite estava tecnicamente aberto, mas todos sabíamos que minha agenda de aulas e minha conta bancária tornavam isso impossível. Eu não tinha condições de pagar a passagem aérea, muito menos tirar férias não remuneradas durante o ano letivo. Essas exclusões das experiências familiares se acumularam como pequenos cortes de papel no meu coração. A vida pessoal de Trevor floresceu paralelamente à sua carreira. Ele conheceu Sophia em um evento beneficente. Ela era executiva de marketing de uma empresa de cosméticos, elegante e talentosa. Suas postagens no Instagram os mostravam em restaurantes exclusivos, inaugurações de galerias e viagens espontâneas de fim de semana para a região vinícola. Eles formavam um casal deslumbrante, atraente e bem-sucedido. Meus pais ficaram imediatamente encantados com a Sophia. Ela é tão talentosa, disse minha mãe, efusiva, após o primeiro encontro. E vem de uma família tão boa. O pai dela é cirurgião, sabia? A comparação tácita com meu namorado Ryan pairava no ar. Ryan dava aulas de educação física na minha escola. Gentil, engraçado e tão financeiramente limitado quanto eu. Quando o apresentei aos meus pais, a recepção foi educada, mas morna. Ele parece legal, foi tudo o que minha mãe disse depois. O anúncio do noivado aconteceu durante um jantar em família no apartamento de Trevor. O anel de diamante de 5 quilates de Sophia refletiu a luz quando ela estendeu a mão para mostrar a todos. Estamos pensando em um casamento em um destino, anunciou ela, animada. Talvez Santorini ou a Costa Amalfitana. Mamãe interveio imediatamente. Adoraríamos ajudar com o planejamento. Sempre sonhei em ajudar a planejar um casamento lindo. Seu entusiasmo me atingiu em cheio. Quando mencionei que Ryan e eu estávamos falando sério, ela simplesmente assentiu e mudou de assunto. Um mês depois, Trevor ligou com uma notícia que deixou meus pais em êxtase. Acabei de fechar negócio com uma casa, anunciou. 5 quartos, piscina, sala de home theater. Espaço de sobra para quando começarmos uma família. A compra de $3 milhões gerou dias de discussões animadas e motivou um jantar especial de comemoração. Naquela mesma semana, recebi uma indicação para professor do ano na minha escola. Quando mencionei isso no jantar de comemoração, meu pai disse: "Que legal, querida", antes de imediatamente se voltar para Trevor para discutir os valores dos imóveis em seu novo bairro. A diferença de reações tornou-se impossível de ignorar. Depois que todos foram embora, finalmente criei coragem para abordar o problema. Vocês percebem que passaram a noite inteira discutindo sobre a casa do Trevor e ignoraram completamente a minha conquista? Perguntei aos meus pais enquanto limpávamos os pratos de sobremesa. Ah, Melissa, não seja tão sensível, dispensou a mãe com um aceno. Comprar uma casa é algo importante. E professor do ano, não é? Minha voz falhou um pouco. Papai suspirou, colocando os pratos na pia. Ninguém está dizendo isso, mas sejamos realistas. O Trevor está realizando coisas em uma escala diferente. Não é favoritismo. É apenas reconhecer a realidade. A realidade de que você valoriza as conquistas dele mais do que as minhas. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. A expressão da mãe endureceu. Acho que você só tem inveja do sucesso do seu irmão. Nós te criamos melhor do que isso. Saí da casa deles naquela noite com lágrimas escorrendo pelo rosto. A primeira grande rachadura na fachada da nossa família ficou exposta para todos verem. A festa de noivado de Trevor e Sophia foi realizada no Kingsley, o local mais exclusivo de Portland. Lustres de cristal pendiam dos tetos abobadados. Champanhe fluía livremente e garçons circulavam com bandejas de aperitivos que eu não conseguia pronunciar. A lista de convidados incluía executivos de tecnologia, celebridades locais e políticos. Usei meu melhor vestido, um vestido de festa azul marinho comprado em liquidação na temporada passada, e ainda me sentia irremediavelmente mal vestida entre vestidos de grife e ternos sob medida. Demorei-me perto da fonte de chocolate, sentindo-me uma impostora neste mundo de riqueza e privilégios. Quando Trevor se aproximou, "Aqui está minha irmã favorita", ele disse com um sorriso caloroso que não havia mudado desde a infância. "Sou sua única irmã", lembrei-o, nossa velha piada ainda era boa entre nós. Mel, Sophia e eu temos conversado.
Nós duas queremos que você seja a madrinha. Sua sinceridade me tocou. Apesar de nossas vidas divergentes, ele ainda me queria nesse papel central. Sério? Tem certeza de que a Sofia não tem uma irmã ou melhor amiga que ela prefira? Perguntei, surpresa com a oferta. Ela tem 3 madrinhas do lado dela, mas concorda que você deveria ficar com este lugar. Você é minha melhor amiga, Mel, sempre foi. Um calor se espalhou pelo meu peito, dissipando temporariamente o meu desconforto. Então eu ficaria honrado, eu disse, falando sério. Quaisquer que fossem as complicações em nossa família, Trevor ainda era meu irmão, e eu o amava. Meu entusiasmo diminuiu consideravelmente 2 semanas depois, durante a primeira reunião de planejamento do casamento. Sofia havia reservado uma sala de jantar privativa no Lucianas, onde o cardápio não tinha preços, o que nunca era um bom sinal para o meu orçamento. Meus pais chegaram no Lexus novo da minha mãe, um presente de aniversário do Trevor. Os pais de Sofia, Dr. e Sra. Peterson, exalavam confiança e a elegância típica de famílias ricas. Estamos pensando em cerca de 200 convidados, começou Sofia, abrindo uma pasta de couro com recortes de revistas de casamento e amostras de cores. O espaço em Santorini pode acomodar esse número, e reservamos provisoriamente todo o Aljum Resort para 3 noites. Quase engasguei com a água com gás. O resort inteiro? Queremos que todos fiquem juntos, explicou Trevor. Isso cria uma experiência melhor. A mãe de Sofia assentiu em aprovação. A vista do pôr do sol do local da cerimônia no penhasco é incomparável, vale cada centavo. A cerimonialista, uma mulher elegante chamada Vivien com sotaque britânico, apresentou uma planilha de orçamento preliminar. Dei uma olhada no resultado final, pouco mais de $200 mil antes mesmo de o tablet ser distribuído. Todo o meu salário de 4 anos seria gasto em uma festa de 3 dias. Agora, os detalhes da festa de casamento, continuou Sofia. Escolhi a marquesa para os vestidos das madrinhas. São cor de blues com enfeites artesanais. Ela deslizou uma foto para mim. $3 mil cada, mas Trevor e eu cobriremos metade do presente para vocês, meninas. $1.500. Ainda era meu aluguel mensal, mais cabelo e maquiagem. Meu coração disparava enquanto eu calculava custos que esgotariam completamente minhas modestas economias. As despedidas de solteiro e solteira serão em Barcelona no fim de semana anterior, anunciou a madrinha de Sofia. 4 dias e 3 noites. Encontramos uma vila incrível. Viagens internacionais, mais tempo de folga, mais despesas. O espaço parecia encolher ao meu redor enquanto a ansiedade apertava meu peito. Melissa, você está pálida. Está se sentindo bem? Perguntou minha mãe, percebendo meu desconforto. Eu menti. Só um pouco sobrecarregada com todos os detalhes. Depois que a sobremesa foi servida, reservei um momento para chamar Trevor de lado. O casamento parece incrível, comecei cuidadosamente, mas preciso ser honesta sobre minha situação financeira. Esses custos são significativos para mim. Só o vestido já representa quase 2 meses de parcelas do empréstimo estudantil. O rosto de Trevor se fechou. Eu não tinha pensado nisso. Deixe-me cobrir todas as suas despesas. Não, respondi com firmeza. Não quero tratamento especial nem me sentir um caso de caridade na frente dos amigos da Sofia. Só preciso entender todos os custos esperados antecipadamente para poder fazer um orçamento e conseguir outras aulas particulares. Eu deveria ter sido mais atencioso, disse Trevor, com genuíno arrependimento na voz. Deixe-me conversar com Sofia sobre selecionar opções mais acessíveis. Mas quando ele voltou a tocar no assunto na mesa, a reação de Sofia foi imediata. Já nos comprometemos com a marquesa, disse ela, com um sorriso forçado. Todos os outros estão a bordo. Não podemos mudar tudo agora. É o nosso dia especial, e sonhamos com esses detalhes específicos. Meus pais assistiram à conversa em silêncio. Em nenhum momento sugeriram reduzir os gastos para meu benefício ou se ofereceram para ajudar com minhas despesas. A mensagem era clara: acomodar os planos ou se afastar. Naquela noite, desabei no nosso apartamento enquanto Jasmine preparava o chá. Vou precisar gastar pelo menos $8 mil para participar deste casamento, calculei em voz alta.
Isso equivale a cada centavo do meu fundo de emergência, além de estourar o limite do meu cartão de crédito. Você pode falar com seus pais, sugeriu Jasmine. Talvez eles possam ajudar, já que parecem tão envolvidos neste casamento. Eles deixaram claro que esse é um problema meu, eu disse, amargamente. Além disso, eles estão contribuindo para o jantar de ensaio, que provavelmente custa mais do que meu salário anual. Apesar das minhas reservas, me comprometi a encontrar um jeito. Arranjei aulas particulares nos fins de semana e à noite. Me inscrevi para dar aulas na escola de verão em vez de tirar uma folga tão necessária. Cancelei minha limpeza dentária e adiei o conserto do paralama amassado do meu carro. Cada dólar extra foi para o meu envelope de fundos para o casamento. As despesas não paravam de aumentar. O chá de panela da Sofia exigiu uma contribuição de $500 das madrinhas. O depósito para a despedida de solteira estava vencido, $1.200 só para a hospedagem. Esgotei minha modesta poupança para comprar a passagem aérea não reembolsável para a Grécia, tentando não pensar em quanto tempo levará para acumular aquela segurança financeira. 6 meses depois de começar a planejar, encontrei-me com a agente de viagens responsável pelas reservas de grupos para os convidados do casamento. O preço do quarto no resort é de $350 por noite, com estadia mínima de 3 noites, ela me informou, animada. Além disso, há o jantar de boas-vindas, o dia da excursão e o brunch de despedida para incluir no seu orçamento. Depois, caminhando até o meu carro, liguei para Ryan chorando. Não consigo fazer isso. Está me arruinando financeiramente. Talvez seja a hora de ser honesto com todos, sugeriu ele gentilmente. Não há vergonha em ter limitações orçamentárias. Mas havia vergonha, pelo menos na minha família. O dinheiro havia se tornado a medida do valor, e minha incapacidade de manter o equilíbrio só realçava minha percepção de inadequação. Mesmo assim, Ryan estava certo. Eu precisava ter uma conversa honesta com minha família antes que esse casamento me levasse à falência completa. No domingo seguinte, fui até a casa dos meus pais, no subúrbio, para deixar meus cartões de confirmação de presença preenchidos para o jantar de boas-vindas e o brunch de despedida. Minha mãe tinha me mandado uma mensagem pedindo para devolvê-los o mais rápido possível, pois já estavam atrasados. Embora o prazo final ainda fosse uma semana, imaginei que poderia entregá-los rapidamente e evitar uma visita longa, já que a tensão estava alta desde nossa última conversa sobre as despesas do casamento. A casa deles estava impecável como sempre, com os canteiros cuidadosamente cuidados da mamãe floridos. Usei minha chave para entrar quando ninguém atendeu a campainha, presumindo que pudessem estar no quintal. Olá, mãe, pai, gritei, colocando minha bolsa na mesa da entrada. Vozes fracas vinham do escritório do meu pai no final do corredor, a sala formal com livros encadernados em couro e seus valiosos itens de golfe, onde normalmente aconteciam discussões familiares sérias. Caminhei em direção à porta entreaberta, prestes a anunciar minha presença quando ouvi meu nome ser mencionado. A Melissa andou insinuando sobre as despesas do casamento de novo, disse a voz inconfundível do meu pai, parecendo irritada. Trevor, sei que você está preocupado, mas precisa se manter firme nisso. Fiquei paralisada no corredor, com a mão erguida para bater no batente da porta. Só me preocupo com o impacto financeiro que isso está causando nela, respondeu Trevor, com uma voz que demonstrava preocupação genuína. Dar aulas não paga muito, e sei que ela ainda está lidando com empréstimos estudantis. Talvez pudéssemos repensar algumas das expectativas para os padrinhos. Não se preocupe com a sua irmã, respondeu papai, com desdém. Este é o seu casamento. Você e Sofia merecem exatamente o que querem, sem concessões. Vamos fazê-la pagar por tudo, acrescentou a mãe, num tom pragmático. É bom para o caráter dela. Melissa precisa aprender a ser financeiramente responsável. A crueldade casual em sua voz me embrulhou o estômago. Aqueles eram meus pais, as pessoas que deveriam nos amar igualmente e nos proteger. Eu poderia facilmente cobrir as despesas dela, sugeriu Trevor. Não afetaria nosso orçamento em nada e tiraria a pressão dela. De jeito nenhum, a voz do pai tornou-se severa. Isso seria permitir que ela fizesse escolhas de vida ruins. Ela escolheu a carreira de professora, sabendo das limitações financeiras. Ações têm consequências. Mas você me ajudou muito quando eu estava começando, retrucou Trevor.
Meu primeiro depósito de apartamento, me ajudando com meus empréstimos estudantis. Foi um investimento no seu futuro, explicou a mãe, como se fosse óbvio. Sabíamos que você teria sucesso na sua área. Fazia sentido financeiramente. E o fundo para a faculdade da Melissa? Perguntou Trevor. Achei que você tivesse dinheiro guardado para nós dois. Meu coração batia tão forte que fiquei com medo de que pudessem ouvir de dentro do escritório. Eu já tinha perguntado sobre esse fundo várias vezes durante a faculdade. Papai pigarreou, incomodado. Redirecionamos esses fundos para suas inscrições na pós-graduação e para sua primeira oportunidade de investimento. Foi a escolha sensata na época. Espera aí, Trevor parecia genuinamente chocado. Então, o dinheiro que você disse para Melissa ir para as crises do mercado, na verdade, foi para mim. Ela sabe disso? Qual seria o propósito de contar a ela? Perguntou a mãe friamente. Ela acredita que ajudamos na educação dela o máximo que podemos. Essa narrativa funciona melhor para todos. Reservamos $50.000 para o seu casamento, continuou papai, mudando de assunto. Queremos que seja perfeito. Os Petersons estão contribuindo significativamente, e precisamos retribuir a generosidade deles. Fiquei paralisada, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. $50.000 para o casamento do Trevor enquanto eu lutava contra o peso dos empréstimos estudantis. Eles prometeram me ajudar. A revelação de que mentiram deliberadamente sobre meu fundo para a faculdade me atingiu como um golpe físico. Não me sinto bem com isso, disse Trevor, mas seu protesto soou fraco, conflituoso. Confie em nós, disse a mãe, tranquilizando-a. A Melissa vai dar um jeito. Jasmine me abraçou enquanto eu contava toda a conversa, com os olhos cheios de lágrimas de compaixão e raiva por mim. Não é isso que os pais devem fazer, ela repetia sem parar. Isso não é amor, Melissa. Isso não é amor de jeito nenhum. Naquela noite, encolhida na cama, com os olhos inchados e o coração dolorido, não tomei nenhuma decisão. A dor era muito crua, muito abrangente. Eu simplesmente existia em um estado de traição e luto, lamentando a família que eu pensava ter. Por uma semana inteira, evitei qualquer contato com minha família. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente por 2 dias, algo que eu nunca tinha feito antes, exceto quando fui hospitalizado com apendicite 3 anos antes. Meu telefone acumulava chamadas perdidas e mensagens cada vez mais preocupadas do Trevor, da mamãe e do papai. Você está bem? Você não estava no jantar de domingo. Melissa, por favor, ligue para nós. Estamos preocupadas. Mana, está tudo bem? Ninguém teve notícias suas. Respondi apenas ao Trevor com uma mensagem breve: preciso de um tempo. Não estou me sentindo bem. Ligarei em breve. Mesmo isso exigiu um esforço tremendo, meus dedos pesados com o peso da traição enquanto se moviam pela tela. Ryan e Jasmine criaram uma bolha protetora ao meu redor, respondendo a perguntas de amigos em comum e trazendo comida reconfortante. Você precisa confrontá-los, Ryan finalmente disse no 6º dia do meu isolamento autoimposto. Senão, isso vai te devorar. Ele tinha razão. A conversa que eu ouvirá se repetia constantemente na minha mente, envenenando memórias que eu antes guardava com carinho. Cada lembrança da infância agora trazia consigo perguntas: aquela ida ao Museu de Ciências foi só porque o Trevor queria ir? Será que eles assistiram às peças da minha escola por interesse genuíno ou obrigação? Será que alguma coisa na nossa família tinha sido real? No 8º dia, mandei uma mensagem para os 3, jantar em família amanhã às 19 horas. Por minha conta. Precisamos discutir algo importante. Selecionei um restaurante com preços moderados, não tão caro a ponto de comprometer ainda mais meu orçamento, mas agradável o suficiente para que um ambiente público evitasse que a conversa se transformasse em uma discussão acalorada. Eles chegaram juntos, aparentemente vindos da casa dos meus pais, de carona. A recepcionista nos levou a uma mesa de canto, onde eu já estava esperando há 20 minutos, tomando uma taça de vinho e ensaiando o que precisava dizer. Melissa, querida, estávamos tão preocupadas, começou a mamãe, pegando minha mão do outro lado da mesa. Eu me afastei instintivamente. Você está doente? Parece que você perdeu peso. Não estou doente, respondi secamente. Pelo menos não fisicamente.
Papai franziu a testa. Então, do que se trata? Sua mensagem pareceu ameaçadora. Trevor me observou atentamente, sua expressão preocupada, mas também cautelosa, como se pressentisse o que poderia estar por vir. Vamos pedir primeiro, sugeri, mantendo uma calma artificial. Essa conversa vai ficar melhor com comida. Conversas informais sobre o tempo e o trânsito preencheram os minutos excruciantes até a chegada das nossas refeições. Mamãe conversou sobre os detalhes do casamento, aparentemente alheia à atenção que irradiava de mim. A floricultura em Santorini enviou os arranjos de flores mais lindos, e as sacolas de boas-vindas para os convidados estão ficando lindas. Assim que o garçom entregou nossos pratos principais e foi embora, larguei o garfo e olhei diretamente para meus pais. Domingo passado, passei em casa para deixar aqueles cartões de confirmação de presença. Nós nunca os recebemos, interrompeu minha mãe, franzindo a testa. Isso porque ouvi uma conversa que me fez ir embora sem entregar. Minha voz permaneceu firme, apesar do coração acelerado. Ouvi tudo o que você disse no escritório do papai. Tudo sobre me fazer pagar as despesas do casamento. Tudo sobre redirecionar meu dinheiro da faculdade para o Trevor. Tudo sobre considerá-lo o melhor investimento. A cor desapareceu do rosto da minha mãe. Meu pai congelou com o garfo a meio caminho da boca. Trevor fechou os olhos brevemente, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Você entendeu errado, disse papai finalmente, largando os talheres. O contexto é importante nessas discussões. Qual contexto justifica mentir para mim sobre meu fundo para a faculdade? Desafiei, mantendo a voz baixa, mas intensa. Qual contexto justifica reservar $50.000 para o casamento do Trevor enquanto me assisto esgotar minhas economias e fazer bicos para poder participar? Nunca prometemos pagar suas despesas, disse a mãe, na defensiva. Adultos cuidam de suas próprias obrigações financeiras. Não estou falando das despesas do casamento, esclareci, sentindo o rosto corar. Estou falando do favoritismo sistemático que define nossa família há anos. Ouvi meu pai dizer explicitamente: você redirecionou meu dinheiro da faculdade para a pós-graduação e os investimentos do Trevor. Decisões financeiras não são sobre favoritismo, insistiu papai, com sua persona de empresário assumindo o controle. São sobre retorno sobre o investimento. A carreira de Trevor simplesmente ofereceu melhores resultados financeiros. A avaliação clínica do nosso valor como crianças nos atingiu como um tapa. Então eu era o mau investimento, a criança que não valia a pena sustentar. Não era isso que queríamos dizer, mamãe recuou, olhando ao redor nervosamente, como se estivesse com medo de ser ouvida. Nós amamos vocês dois igualmente. Só tínhamos recursos limitados e tivemos que tomar decisões práticas. Recursos limitados, repeti, incrédula. Você acabou de comprometer $50.000 para um casamento. Isso teria coberto a maior parte dos meus empréstimos estudantis, aqueles que você prometeu ajudar, mas nunca ajudou. Trevor finalmente falou, com a voz baixa, mas firme. Eles prometeram te ajudar, Melissa. Eu também me lembro dessas conversas. Minha mãe lançou-lhe um olhar de advertência que não passou despercebido. Você me disse que o mercado despencou e que meu fundo para a faculdade tinha acabado, continuei, dirigindo-me diretamente aos meus pais. Isso foi mentira. Você fez uma escolha consciente de investir no Trevor em vez de mim porque decidiu que o futuro dele importava mais. Estávamos tentando te ensinar independência, explicou papai, com um tom que sugeria que eu deveria ser grata. A situação do Trevor era diferente. Como? Perguntei. Por que ele escolheu uma área lucrativa? Por que ele se encaixa na sua definição de sucesso? Em parte, sim, admitiu papai, finalmente demonstrando sua honestidade. Vimos potencial para conquistas significativas na trajetória de Trevor. Ensinar é nobre, mas não oferece as mesmas oportunidades. Oportunidades para quê? Para te deixar orgulhoso? Para te dar o direito de se gabar em jantares de clubes de campo? Minha voz falhou de emoção. Você tem ideia de como é saber que seus pais redirecionaram o dinheiro da sua educação para o seu irmão porque achavam que você não valia o investimento? Essa é uma interpretação muito dramática, disse a mãe, com desdém. Você está sendo excessivamente emotivo em relação a decisões práticas tomadas anos atrás. Sacrifiquei tudo para participar deste casamento, continuei,
ignorando sua rejeição. Arrumei trabalhos extras, cancelei férias, adiei o conserto do carro. Gastei meu fundo de emergência em passagens aéreas para a Grécia. E tudo isso enquanto você reserva secretamente $50.000 para o evento em si, sem nem pensar que sua filha está se afogando financeiramente. Se você não tem condições de pagar o casamento, deveria ter dito isso antes, disse papai friamente. Ninguém te obrigou a participar. A insensibilidade dele quebrou algo dentro de mim. Você está se ouvindo? Entende o que está dizendo para sua filha agora? Que eu deveria me excluir do casamento do meu único irmão porque não posso pagar a versão de luxo que vocês estão planejando. Trevor estendeu a mão para mim por cima da mesa. Mel, eu não fazia ideia de que estava tão ruim. Juro que vou cobrir todas as suas despesas de agora em diante. Não se trata mais de dinheiro, Trevor, eu disse, com as lágrimas finalmente transbordando. Trata-se de aprender que nossos pais te favoreceram sistematicamente a vida toda. Que mentiram para mim repetidamente. Que me veem como menos valiosa porque escolhi educar crianças em vez de perseguir riquezas. Isso não é verdade, protestou a mãe, fraca. Estamos orgulhosos de você também. Quando, desafiei. Quando você demonstrou o mesmo orgulho pelas minhas conquistas que o Trevor demonstrou pelas dele? Quando você comemorou meus sucessos do jeito que comemora os dele? O silêncio deles era condenável. Não aguento mais isso, disse finalmente, deixando cair o guardanapo sobre a refeição quase intocada. Não posso fingir que somos uma família feliz e normal quando agora sei a verdade. Não vou ao casamento. Não posso ficar aí fingindo comemorar sabendo o que sei agora. Melissa, você está sendo ridícula, sibilou a mãe. Pense em como isso vai parecer para todos. É isso que te preocupa? As aparências, ri amargamente. Não o fato de sua filha ter acabado de te dizer que ficou profundamente magoada com suas ações. Levantei-me, com as pernas tremendo. Já paguei o jantar. Aproveitem o resto da refeição e o casamento perfeito. Preciso de um tempo longe desta família para descobrir o que, se é que há algo, pode ser salvo. Trevor se levantou um pouco. Mel, por favor, não vá assim. A gente devia conversar mais. Hoje não, eu disse com firmeza. Eu já disse o que precisava dizer. A bola está com você agora. Saí do restaurante com toda a dignidade que consegui reunir, ignorando os apelos da minha mãe para voltar e a voz severa do meu pai dizendo que eu estava exagerando. No meu carro, bloqueei os números deles temporariamente, precisando de um pouco de espaço da inevitável enxurrada de mensagens e ligações que se seguiria. O confronto tinha sido melhor e pior do que o esperado. Eu tinha dito o que tinha a dizer sem desmoronar completamente, mas as respostas deles só confirmaram meus piores medos. A família que eu pensava que tinha existia apenas na minha imaginação. As semanas seguintes foram algumas das mais difíceis, mas transformadoras, da minha vida. Com os números bloqueados, minha família não conseguia me contatar diretamente, embora Trevor tenha enviado um e-mail com o assunto por favor, leia quando estiver pronto, que permaneceu fechado na minha caixa de entrada por dias. Jasmine se tornou minha rocha, ouvindo meu processamento noite após noite, enquanto eu oscilava entre raiva, tristeza e confusão. Continuo tentando entender como os pais conseguem fazer isso, disse ela durante uma conversa à tarde da noite. Será que eles me amaram do mesmo jeito que o amaram? Ryan ofereceu outra perspectiva crucial. Alguns pais veem os filhos como extensões de si mesmos, em vez de indivíduos, sugeriu ele certa noite, enquanto caminhávamos à beira do rio. Sua escolha de carreira não condizia com a imagem de sucesso deles, então investiram menos em você, emocional e financeiramente. Suas palavras ressoaram dolorosamente. Meus pais sempre enfatizaram a realização em detrimento da felicidade, o status em detrimento da realização. Será que eu estava me comparando com o sistema de valores falho deles a vida toda? 2 semanas após o confronto no restaurante, comecei a consultar uma terapeuta chamada Diana, especializada em traumas familiares. Nossa primeira sessão me deixou emocionalmente esgotada, mas com um vislumbre de clareza. O que você está descrevendo parece a síndrome da criança de ouro, explicou Diana. É comum em famílias onde os pais criam uma dinâmica de favoritismo, muitas vezes inconscientemente.
A criança de ouro recebe elogios, apoio e recursos, enquanto os irmãos recebem amor condicional com base no atendimento de certas expectativas. Mas por quê? Perguntei, enxugando as lágrimas. Por que os pais fariam isso com os próprios filhos? Muitas vezes, é um reflexo das próprias inseguranças e valores, disse ela gentilmente. Pais que medem o sucesso em termos de status e realização financeira naturalmente favorecem a criança que valida esses valores. Raramente tem a ver com amar uma criança mais do que a outra, embora certamente pareça assim para a criança desfavorecida. Ao longo de várias sessões, Diana me ajudou a identificar padrões que existiam desde a infância, os diferentes padrões aplicados a Trevor e a mim, a natureza condicional da aprovação dos meus pais, as maneiras como internalizei os valores deles, apesar de escolher um caminho diferente. A questão agora, disse Diana durante nossa quarta sessão, é quais limites você precisa estabelecer daqui para frente. A cura não exige reconciliação nos termos deles. Naquela mesma semana, reencontrei minha amiga de infância, Amanda, que havia testemunhado nossa dinâmica familiar em primeira mão durante anos. Enquanto tomávamos café em sua cozinha ensolarada, compartilhei, hesitante, o que havia descoberto. Sinceramente, Mel, não estou surpresa, disse Amanda, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Eu já via isso quando éramos crianças. Lembra da sua exposição de arte no 10º ano? Sua aquarela ganhou o primeiro lugar, e seus pais mal reconheceram porque o Trevor teve uma competição de ciências no mesmo fim de semana. Você percebeu isso? Perguntei, surpreso que outros tivessem visto o que eu tanto tentava ignorar. Todo mundo notou, ela confirmou gentilmente. Nossas mães participavam do mesmo clube do livro, e eu ouvi a minha contando ao meu pai uma vez que seus pais tinham favoritos descaradamente. Ela sentiu pena de você. Essa validação externa foi dolorosa e estranhamente curativa. Eu não estava louco. Não tinha imaginado o tratamento desigual. Outros também tinham visto. A decisão mais difícil que enfrentei foi sobre o casamento. Minha declaração emocional inicial de que não compareceria agora exigia uma consideração racional. Eu queria perder o casamento do meu único irmão? Essa decisão traria cura ou mais dor a longo prazo? 3 semanas após o nosso confronto, Trevor apareceu sem avisar no meu apartamento. Quando abri a porta, ficamos nos olhando em um silêncio desconfortável antes de ele perguntar baixinho: posso entrar? Sentamos na minha pequena sala de estar, e o espaço de repente pareceu decadente em comparação com a luxuosa casa dele. Tenho tentado respeitar sua necessidade de espaço, ele começou, mas não podia deixar isso continuar sem conversarmos pessoalmente. Eu agradeço, eu disse rigidamente, sem saber aonde essa conversa levaria. Trevor passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso de infância. Primeiro, quero que você saiba que eu não fazia ideia da existência do fundo para a faculdade. Sempre achei que eles contribuíam igualmente para a nossa educação. Eu nunca teria aceitado esse dinheiro se soubesse. Assenti, acreditando nele. Trevor tinha seus defeitos, mas crueldade deliberada não estava entre eles. Em segundo lugar, peço desculpas pela minha participação em tudo isso. Eu deveria ter percebido o padrão antes. Eu deveria ter questionado porque eles sempre pareciam ter dinheiro para os meus empreendimentos, mas não para as suas necessidades. Eu estava tão absorto no meu próprio mundo que não consegui ver o que estava acontecendo. Você não era responsável pelas escolhas deles, eu disse, suavizando um pouco a voz. Você estava apenas aceitando o apoio que qualquer criança esperaria dos pais. Mas me tornei cúmplice ao aceitar o tratamento preferencial, rebateu ele. E eu deveria ter insistido mais em relação às despesas do casamento. Eu sabia que eram substanciais, mas deixei a visão de Sofia prevalecer sobre a sua realidade financeira. Conversamos por horas, descascando camadas da nossa infância compartilhada e vendo os acontecimentos sob perspectivas novas e mais honestas. Trevor revelou suas próprias dificuldades com as expectativas dos nossos pais, a pressão constante por sucesso, as sutis ameaças de desaprovação se ele considerasse carreiras com salários mais baixos. De certa forma, você fez um bom negócio, admitiu. Você se libertou do sistema de valores deles antes. Você escolheu o que realmente te fazia feliz, em vez do que os deixaria orgulhosos. Ainda estou tentando descobrir se minhas escolhas de carreira foram realmente minhas ou apenas o caminho de menor resistência. Essa vulnerabilidade do meu irmão bem-sucedido mexeu com algo em mim.
Talvez nós dois tivéssemos sido prejudicados pelo amor condicional dos nossos pais, apenas de maneiras diferentes. Sobre o casamento, disse Trevor, hesitante, eu entendo perfeitamente se você ainda não quiser participar, mas, egoisticamente, espero que reconsidere. Você é minha irmã, Mel, minha única irmã. A ideia de me casar sem você por perto parece errada. Não sei se consigo encará-los, admiti. Toda vez que penso em ver a mamãe e o papai agora, me sinto fisicamente mal. E se eu falar com eles, sugeriu ele. Deixe claro que eles precisam respeitar seus limites e te dar espaço no casamento. Eles estarão tão ocupados com os Petersons e os amigos deles que pode ser mais fácil do que você imagina manter distância. E as expectativas de Sophia em relação às madrinhas, ao vestido, às festas, tudo isso. Já disse a Sophia que vou cobrir todas as suas despesas sozinho, disse Trevor com firmeza. Não como um empréstimo ou caridade, mas como um presente entre irmãos. Ela entende que isso não é negociável. Considerei suas palavras com cuidado. Preciso de algumas condições para estar lá. Primeiro, aceito sua ajuda com as despesas, mas só porque, de outra forma, isso me prejudicaria financeiramente. Segundo, preciso de contato mínimo com a mamãe e o papai durante os eventos. Terceiro, quero trazer o Ryan para me apoiar. Pronto e absolutamente pronto, Trevor concordou imediatamente. O Ryan já está na lista de convidados, e eu vou garantir que você fique sentado longe dos nossos pais em todos os eventos. Não resolvemos tudo naquele dia, mas começamos a reconstruir nosso relacionamento em bases mais honestas. Aceitei ir ao casamento, não pelos meus pais, mas pelo meu irmão, que estava se esforçando genuinamente para entender e reparar os danos. Antes de Trevor ir embora, entreguei a ele uma carta que havia escrito para nossos pais. Não estou pronta para falar com eles diretamente, expliquei. Mas eles precisam entender minha posição e o que preciso deles daqui para frente. A carta expôs meus sentimentos sem acusações, concentrando-se, em vez disso, nos comportamentos específicos que me magoaram e nos limites que eu precisava estabelecer. Expliquei que a reconciliação exigiria o reconhecimento do favoritismo, um pedido de desculpas pelas mentiras e um compromisso com um tratamento mais equitativo no futuro. Vou garantir que eles leiam cada palavra, prometeu Trevor, guardando cuidadosamente o envelope no bolso do paletó. Como esperado, meus pais reagiram na defensiva no início. Mamãe chamou a carta de dramática e tendenciosa, segundo Trevor. Papai sustentou que as decisões financeiras não eram uma questão de favoritismo, mas de praticidade. Mas, à medida que o casamento se aproximava e ficou claro que eu levava a sério a ideia de manter o distanciamento, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Mamãe mandou uma mensagem curta: sentimos sua falta nos jantares de domingo. Conversamos quando você estiver pronto. Papai deixou uma mensagem de voz: talvez houvesse coisas que poderíamos ter resolvido de forma diferente. Vamos conversar depois do casamento. Não eram os pedidos de desculpas sinceros que eu merecia, mas eram pequenos reconhecimentos de que algo havia quebrado e precisava de conserto. Era um começo, por menor que fosse. 6 meses depois de descobrir a dolorosa verdade sobre minha família, me vi em um avião para Santorini com Ryan ao meu lado, segurando minha mão durante a decolagem. Trevor manteve sua palavra, cobrindo todas as despesas relacionadas ao casamento, incluindo nossas passagens aéreas e acomodações. O vestido da madrinha estava pendurado em uma sacola de roupas acima da cabeça, ajustado para caber perfeitamente. Apesar da minha relutância inicial, eu havia me comprometido a estar presente no dia importante do meu irmão. A Grécia era tão deslumbrante quanto todos diziam, prédios caiados contra o mar azul profundo, pores do sol que pintavam o céu com cores impossíveis e comida que transformava cada refeição em uma celebração. Em outras circunstâncias, teria sido a viagem da minha vida. A comitiva chegou 3 dias antes dos demais convidados. As 3 madrinhas de Sophia, amigas da faculdade que trabalhavam com finanças, direito e vendas farmacêuticas, foram educadas, mas distantes, claramente cientes da tensão familiar. Para minha surpresa, elas se esforçaram para me incluir nos preparativos, talvez orientadas pela própria Sophia, que se mostrará inesperadamente atenciosa desde a intervenção de Trevor. Meus pais mantinham uma distância segura durante as atividades em grupo, respeitando os limites que eu havia estabelecido através do Trevor. Nossas interações eram civilizadas, mas mínimas, um forte contraste com a proximidade forçada que caracterizava os eventos familiares no passado.
Na manhã do casamento, Trevor bateu na porta do meu quarto de hotel enquanto Ryan estava na piscina. Podemos conversar antes que a coisa fique feia? Perguntou ele, parecendo estranhamente nervoso, de short casual e camiseta. Caminhamos pela trilha à beira do penhasco do hotel, com o mar Egeu se estendendo infinitamente abaixo de nós. Eu queria agradecer, disse-lhe finalmente, por estar aqui apesar de tudo. Por não deixar que os erros dos nossos pais nos separassem. Não tem sido fácil, admiti. Mas percebi que punir você pelo comportamento deles só criaria mais arrependimentos. Trevor parou de andar e se virou para mim. Tenho pensado muito sobre equidade nos últimos meses, sobre privilégio e vantagem. Beneficiei-me do favoritismo deles a vida toda, muitas vezes sem nem perceber. Você não pediu por essa vantagem, apontei. Não, mas aceitei sem questionar, respondeu ele. E agora tenho a oportunidade de corrigir um pouco desse desequilíbrio. Ele me entregou um envelope. Dentro havia um extrato bancário mostrando uma nova conta em meu nome com um saldo de $70.000, quase o mesmo valor dos meus empréstimos estudantis restantes. Trevor, não posso aceitar isso, comecei, mas ele levantou a mão. Não é um presente, Mel. É uma restituição. Esse dinheiro deveria ter sido seu para a educação. Nossos pais o desviaram para mim sem o meu conhecimento, e eu me beneficiei desse desvio. Estou simplesmente devolvendo o que deveria ter sido seu o tempo todo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Isso muda minha vida, sussurrei, o peso da ansiedade financeira se dissipando um pouco dos meus ombros pela primeira vez em anos. Você merece uma ficha limpa, disse-lhe simplesmente. Use-o para os empréstimos, guarde-o para a entrada da casa, para o que precisar. Saiba que isso vem sem condições ou expectativas. Abraçamo-nos fortemente ali no caminho, o primeiro passo de uma jornada de cura entre irmãos criados em um sistema desequilibrado. Trevor não conseguiu apagar o favoritismo dos nossos pais, mas seu reconhecimento e ação concreta falaram muito sobre seu comprometimento com o nosso relacionamento. A cerimônia de casamento em si foi inegavelmente linda. Cadeiras brancas ladeavam o terraço à beira do penhasco, a brisa do oceano trazia o perfume das flores locais e músicos de cordas tocavam enquanto Sofia caminhava pelo corredor, radiante em seu vestido personalizado. Ao lado dela como dama de honra, senti uma mistura complexa de emoções, felicidade pela alegria do meu irmão, tristeza persistente sobre verdades familiares e esperança cautelosa de cura. Durante a recepção, mantive uma distância educada dos meus pais, embora tenha flagrado minha mãe me observando várias vezes com uma expressão que não consegui interpretar direito. Seria arrependimento, confusão, um reconhecimento crescente do que suas escolhas nos custaram como família? Meu pai se aproximou uma vez, champanhe na mão. Seu irmão parece feliz, disse ele, sem jeito. Sim, concordei, mantendo minha resposta breve. Melissa, ele começou hesitante. Depois que todos voltarmos para casa, talvez possamos nos encontrar para almoçar. Há coisas que precisamos discutir. Não era um pedido de desculpas, mas era uma abertura. Talvez, respondi, sem me comprometer. Vou precisar de um tempo. O resto da noite passou em um turbilhão de brindes, danças e comemorações. Ryan permaneceu por perto, sua presença constante me ancorando em meio às complexidades emocionais. Quando voltamos para casa 3 dias depois, eu me senti estranhamente mais leve, como se confrontar a dolorosa verdade tivesse começado a me libertar de seu poder. De volta a Portland, a vida retomou seu ritmo normal. Paguei meus empréstimos estudantis integralmente com o dinheiro da restituição de Trevor, reservando o restante para a segurança futura. A liberdade daquele pagamento mensal transformou minha situação financeira, permitindo-me pequenos luxos que havia me negado por anos. 3 meses após o casamento, finalmente concordei em encontrar meus pais para almoçar em um restaurante neutro. A conversa foi difícil, hesitante, com momentos de defensiva de ambos os lados. Mas, pela primeira vez, meu pai reconheceu que as decisões financeiras deles haviam de fato favorecido Trevor injustamente. Dissemos a nós mesmos que estávamos sendo práticos, admitiu ele, relutante. Mas, olhando para trás, consigo ver como nossas escolhas comunicaram algo prejudicial sobre nossos valores e nosso amor. Minha mãe teve mais dificuldade em aceitar, ainda justificando muitas de suas decisões como fazer o que achávamos ser o melhor. Mas ela expressou arrependimento pela dor que eu havia experimentado.
Eu nunca quis que você se sentisse menos amada, disse ela, hesitante, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Mas eu me senti menos amada, respondi honestamente. E reconhecer que a realidade é o único caminho para nós. Nosso relacionamento permaneceu frágil, exigindo uma reconstrução cuidadosa ao longo do ano seguinte. Mantive limites firmes sobre quais comportamentos eu aceitaria ou não. Alguns jantares de domingo foram retomados, embora com menos frequência e com novas regras básicas estabelecidas. Quando eles recuaram para velhos padrões de foco excessivo nas conquistas de Trevor, eu calmamente apontei isso em vez de suportar em silêncio. Trevor e Sofia também se esforçaram para criar uma dinâmica familiar mais equilibrada. Eles organizaram reuniões onde os tópicos de conversa eram deliberadamente diversos, garantindo que meu trabalho e minhas realizações recebessem a mesma atenção. Quando anunciaram a gravidez de Sofia, 6 meses após o casamento, tiveram o cuidado de me incluir em momentos especiais, em vez de criar outra esfera da qual eu me sentisse excluída. A mudança mais significativa veio inesperadamente. 1 ano após o confronto, minha mãe ligou para perguntar se poderia visitar minha sala de aula. Sei que nunca vi você dar aula de verdade, explicou ela. Gostaria de entender melhor essa parte da sua vida. Vê-la observar minhas interações com 23 alunos do 3º ano, ver sua expressão mudar de interesse educado para apreciação genuína ao testemunhar minha habilidade e paixão, foi como um pequeno milagre. Você é incrível com eles, disse ela depois, com algo parecido com respeito na voz, talvez pela primeira vez. Naquela tarde, um dos meus alunos com dificuldade se aproximou de mim com um desenho. Meus pais não acham que eu sou tão inteligente quanto minha irmã, confidenciou ele baixinho. Eles sempre a ajudam com a lição de casa primeiro. Olhando em seus olhos preocupados, reconheci a dor do amor condicional percebido. Com base na minha própria jornada de cura, consegui ajudá-lo a expressar seus sentimentos aos pais de maneira construtiva, facilitando uma conversa familiar que poderia evitar que o mesmo padrão de favoritismo causasse danos para o resto da vida. Às vezes, as famílias criam hábitos sem perceber como eles afetam a todos, expliquei a ele. Mas, quando falamos com honestidade e amor, damos a eles a chance de mudar esses hábitos. A capacidade de transformar minha experiência dolorosa em orientação que pudesse ajudar essa criança foi o primeiro presente verdadeiro a emergir daquele ano difícil. A dor, quando processada e compreendida, pode se transformar em sabedoria que serve aos outros. Meu relacionamento com meus pais nunca será perfeito. Algumas feridas são profundas demais para uma cura completa. Mas estabelecemos uma base mais honesta, baseada na realidade, em vez de fingimento. Eles estão aprendendo a me valorizar por quem eu sou, em vez de me comparar com as expectativas deles ou com as escolhas do meu irmão. Estou aprendendo a estabelecer limites sem construir muros. Mais importante ainda, não meço mais meu valor pela aprovação deles. As revelações dolorosas me forçaram a desenvolver um senso mais forte de autovalidação, a reconhecer meu valor independentemente de métricas externas como renda ou status. Ensinar crianças continua sendo minha paixão e propósito, independentemente de como os outros percebam essa escolha. Trevor e eu desenvolvemos um relacionamento mais próximo e autêntico do que antes. A harmonia artificial mantida pela ignorância de verdades incomodas foi substituída por uma conexão genuína baseada na honestidade e no respeito mútuo. Ele continua sendo meu irmão, meu amigo e agora meu aliado na criação de padrões familiares mais saudáveis. Ao refletir sobre essa jornada, percebo que, às vezes, as revelações mais dolorosas se tornam portas para uma autenticidade maior. Ouvir aquelas palavras devastadoras dos meus pais, faremos com que ela pague por tudo, acabou me libertando das ilusões que haviam limitado minha autopercepção por décadas. Você já descobriu verdades dolorosas sobre a dinâmica da sua família? Como lidou com a criação de novos limites e, ao mesmo tempo, com a manutenção dos relacionamentos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para apoiar mais conteúdo sobre cura familiar e crescimento pessoal. Lembre-se, reconhecer seu valor não é egoísmo. É a base de relacionamentos saudáveis e o início da verdadeira cura. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada e desejo-lhe força e clareza em seu próprio caminho para conexões familiares autênticas.